Olá, pessoal. Meu nome é Silvana Trindade, eu sou ergonomista, sou técnico em segurança do trabalho, graduando em engenharia ambiental e sanitária. Eu estou trazendo para vocês uma ferramenta de levantamento de riscos ergonômicos. É a ferramenta do checklist de Couto. É uma ferramenta muito boa para levantamento de riscos, em cadeiras, postura, para verificar. Essa é uma ferramenta para complementar o curso em ergonomia online com ênfase no e-social. Esse curso está disponível no azevedoeducacional.com.br. Para complementá-lo, eu trouxe uma ferramenta para vocês entenderem e saber fazer levantamento de riscos ergonômicos. São riscos do posto de trabalho sobre mobiliário em que os colaboradores executam suas atividades sentada. Então, esse é um checklist muito bom, ele é extremamente importante, é uma ferramenta como levantamento, ela é muito rica, aborda diversos aspectos e eu vou passar agora para vocês. Esta ferramenta, ela é o checklist de Couto, onde ela aborda diversos aspectos de avaliação da cadeira, da avaliação da mesa. Mas é importante lembrar que esse checklist é uma ferramenta para definir se que ela não deve ser usada para definir se os trabalhadores estão em lesão ou, por exemplo, no levantamento para uma perícia em ergonomia, para verificar se o trabalhador está doente, para ver se tem nexo causal da relação do trabalho com a doença, tá? Então, esse checklist, ele é um checklist mais usado para levantamento, para prevenção, ou seja, ao elaborar uma análise ergonômica do trabalho, antes disto, é evidente que é necessário fazer um levantamento dos riscos ambientais do ambiente de trabalho, em que os trabalhadores estão inseridos. A partir de então, haverá necessidade de fazer um levantamento de todos os riscos ergonômicos através de várias ferramentas. E uma delas é o checklist de Couto, onde ele verifica os riscos da avaliação da cadeira, como vocês podem ver. Risco da avaliação da cadeira, ele levanta, verifica a necessidade, se a cadeira atende aos requisitos ergonômicos, se é uma cadeira com estofado, se é uma cadeira confortável, se tem maciez. E caso a cadeira não atenda a esses requisitos, você coloca 0. Caso atenda, coloca sim na tela aqui como aparece. Ó. Se não, coloca 0. Se ela atende, coloca sim. Verificar se o tecido da cadeira permite transpiração, ou seja, se traz conforto. Qual o objetivo disto? É fazer com que o trabalhador esteja numa temperatura de conforto. Se vai transpirando excessivamente, isso acaba incomodando ao trabalhador. Então, por isso, essas questões. Caso a cadeira permite a transpiração, você coloca sim, aqui coloca o número 1. Sempre que as questões tiverem perguntas, e se for sim, deve ser colocada o número 1. Se for não, deve ser colocado o número 0. Então, e assim sucessivamente, todas essas perguntas aqui no acesso e vai perguntando. Então, é importante preencher com bastante atenção, verificar, ter bastante cautela ao verificar essa situação e fazer esse levantamento de forma bem contundente e ter bastante atenção ao verificar todo esse levantamento. Vamos ver a outra situação aqui. Como, por exemplo, temos o outro, e ao total deve ser feita a soma de percentual, e verificar toda essa, aí obter a interpretação do resultado. Tem também a avaliação da mesa de trabalho. Isso é importante verificar e é o mesmo procedimento da mesa, caso a pergunta aqui, por exemplo, é o tipo de móvel mais adequado para a função que é exercida? Por exemplo, alguém que tem um trabalho de digitação, é importante verificar se a mesa atende à função. É alguém que tem uma função de analista, essa mesa atende para a função? Se sim, colocar o número 1, se não, colocar o 0.
O item 2, verificar se as dimensões são apropriadas considerando os diversos tipos de trabalhos realizados. Espaço suficiente para escrita, leitura, consulta a documentos segundo a necessidade? É importante verificar tudo isso. Se atende, sim, atende, coloca o número 1. Se não atende, coloca o 0. E ao final será feito toda essa soma. E assim sucessivamente com todos os outros itens é importante verificar, tá? E embaixo, aqui abaixo, tem todas as explicações, como fazer a interpretação corretamente de todo o sistema, de toda a soma, de tudo que foi verificado e de tudo que foi somado, tá? E tem também a outra parte da avaliação do suporte do teclado, como vocês podem ver, né? E tem todos os ensinamentos, ele está indicando se é um computador para call center, né? Toda essa situação. É importante lembrar que ao avaliar o mobiliário e o computador do call center é diferente de um profissional que trabalha num escritório. Então é importante prestar bastante atenção nesse sentido. E abaixo está a soma dos pontos, os resultados, e tem a interpretação e seguir passo a passo. Aqui no quarto item tem a avaliação do apoio para os pés. No item 1, por exemplo, tem largura suficiente, ou seja, se a largura do apoio de pé é suficiente para o trabalhador, se tem uma postura correta para ele, se é de acordo com a altura do trabalhador, tá? Se esse espaço e essa largura é o suficiente. Então, se for 0, se não atende, coloca 0. Se atende, coloca um sim. Então, aqui estão as informações, está um checklist de Koto, ele é um checklist muito rico, ele é usado por diversos profissionais bastante conceituados na área da ergonomia e a gente sempre usa para fazer levantamento de riscos ergonômicos ao elaborar uma análise ergonômica do trabalho. Ressalto a importância de verificar o checklist em caso de levantamento e classificação de risco da análise ergonômica e não para efeitos de verificar se uma doença ergonômica tem nexo com o trabalho. Por exemplo, ao realizar uma perícia em ergonomia, o checklist de Koto ele não deve ser usado, ele deve ser usado para fins preventivos e corretivos e não para propor uma solução em uma perícia ou uma solução preventiva em caso de acidente ou onde já tem uma lesão, onde o funcionário ele já foi diagnosticado. É importante levar essa situação em conta. Aqui, ó, verificamos, né, no item 5, a avaliação de porta-documentos. Também, ó, como podem ver, tem todos os itens. Ele tem tudo o que é necessário que tem numa mesa, para a mesa estar organizada, ter um conforto, ter a organização do trabalho. Então, prestando bastante atenção, verificar a altura, distância e ângulo, se pode ser ajustados. Ou seja, essa distância e ângulo quer dizer se está muito distante do colaborador e se o mesmo tem que fazer um ângulo numa postura de 90 graus com a sua coluna ou esticando o braço o tempo inteiro para pegar esse objeto, para verificar se está muito próximo. É isso que ele quer dizer. O ajuste é feito com facilidade, são todas as situações. Permite boa retenção ou fixação do documento. Isso é para verificar se está organizado, se tem uma mesa de trabalho organizada, a fim de facilitar o aprendizado do trabalhador. Possui espaço suficiente para o tipo de documento de que normalmente o trabalhador faz uso. Verificar se o espaço é suficiente ou se não é um espaço apertado, que incomoda. De repente ele tem que fazer diversas atividades na mesa ao mesmo tempo, mas o espaço dificulta toda essa locomoção do colaborador na mesa, onde isso pode causar movimentos repetitivos. Por isso, esse tipo de pergunta. E é importante sempre ler o item, como por exemplo, aplicar quando a atividade envolver a transcrição de textos ou números a partir de um documento escrito, ou seja, é alguém que trabalha, por exemplo, na bolsa de valores, alguém que trabalha em banco, ou alguém que trabalha escrevendo muito, como por exemplo, jornalistas, né?
pessoas que trabalham nessa situação. É importante lembrar, antes de aplicar cada item, e verificar e ler com bastante atenção a que tipo de público é aplicável. É importante lembrar que nem para todos os públicos são aplicados. Então, é importante, antes de começar a aplicar o checklist, verificar o tipo de atividade a ser desenvolvida. Como, por exemplo, aqui nesse item 5, ele já não é aplicável para um trabalhador de call center. Aqui seria aplicável para um trabalhador de escritório que trabalha com digitação, que trabalha com escrevendo textos, ou alguém que trabalha geralmente com 2 computadores. Sempre é normal a gente ver pessoas que trabalham com TI, ou pessoas que trabalham em mercado financeiro, sempre trabalham com 2 computadores. Às vezes tem um computador à frente e outro ao lado com um notebook. Ou pessoas que trabalham com muita digitação. Então, nesse caso, é aplicável. Cito esses profissionais a título de exemplo, onde deve ou não aplicar esse item 5, assim como todos os itens anteriores. É importante ler antes, observar onde é aplicável e verificar a soma de todos os pontos. Só para lembrar que se todas as somas em cada item, na interpretação, se todos os pontos, a soma, se der 0, é importante ficar atento e corrigir e colocar medidas preventivas para essa situação. É importante verificar na soma de todos esses pontos, se der 0, tem que ficar atento, é porque a situação está ruim, está precária, não atende aos requisitos da norma regulamentadora de número 17. Mas, se geralmente a soma e o percentual de pontos der 1, o trabalhador está num mobiliário confortável e adequado à situação. Então, está numa postura correta, está atendendo todos os requisitos e o mínimo de conforto que a norma regulamentadora exige todos os outros parâmetros da NR 17. Então, é importante ficar atento a essa situação. Passando agora para o número 6, aqui o item de número 6, que é a avaliação do teclado, né? Verificar se o teclado é macio. Às vezes tem teclado que estamos digitando e ele demora, tem que apertar mais forte para digitar. Então, para quem trabalha numa atividade de digitação, isso aqui é extremamente perigoso no teclado nessa situação, se o teclado não for macio. Basta apertar as teclas e de imediato já será necessário aparecer a digitação. Então, esse aqui ele é aplicável, por exemplo, para quem trabalha com digitação, ele é indispensável para todos os outros, mas principalmente para quem trabalha com digitação, nessa questão aqui, ó, o item 6. Avaliação do monitor de vídeo. Está localizado na frente do trabalhador. É importante saber que tem gente que às vezes, mas eu gosto de colocar o monitor assim ao meu lado, eu gosto de ficar do lado torto. Então é bastante ter atenção. Verificar se está na altura correta, na altura do nariz, né? Entre o nariz e os olhos do colaborador, não pode ser muito acima dessa altura e não pode ser abaixo. Se for acima, vai ter que ficar com o pescoço muito esticado para trás. Se for abaixo, vai ter esticado para a frente. Então, é importante verificar essa situação. Avaliação do gabinete da CPU. Verificar se o gabinete está correto, se é um gabinete que facilita, caso precise acessar a CPU. Então, trazendo todas essas informações. Como nos outros itens anteriores, se atende aos requisitos, se sim, colocar o 0, se não, colocar o 1. No caso aqui, ó. Aqui se der 0, lembrando que sempre, né, que inverteu a ordem, por exemplo, se a CPU ela toma um espaço excessivo no posto de trabalho, ela torna a mesa desconfortável, porque não tem muita mesa grande assim, muito espaço, né, para os colaboradores. Então é importante verificar. Nesse item aqui, se todas as somas dos resultados se der 0, também é uma situação ruim que precisa ser verificada a curto prazo. É importante colocar essa situação lá no plano de ação ao elaborar a análise ergonômica e verificar esse sentido. Aqui, se nas somas desses resultados aqui, se der 1, está ok, é aceitável a situação. Então, lembrando que em todos os itens, ao somar, se os resultados derem 1, é preciso propor medidas preventivas e corretivas a curto prazo no plano de ação da análise ergonômica do trabalho.
Tem também a avaliação do notebook e acessórios para seu uso, né? Que os acessórios são o que? O mouse e todas as outras situações que envolvem ou suporte para notebook. Então, tudo isso é importante verificar todas as situações e ver se aplica. Fazer um levantamento de todos na situação. Se não se aplica, coloca o número 1. Se não, coloca o 0. Se sim, também coloca o 1. A avaliação da interação e do layout, ou seja, o layout é o ambiente de trabalho, se está na posição correta, é o arranjo físico, se está no fundo da sala. O layout quer dizer que é o ambiente em que o trabalhador está inserido, né? É um ambiente ali, por exemplo, tem uma sala de escritório. Como que é esse ambiente? O trabalhador está na posição correta em relação ao tipo de função e ao layout da sala? Se for não, coloca 0. Se for sim, coloca o número 1. Alguma área mínima de 6 metros quadrados por pessoa ou existe uma separação mínima entre as pessoas de 1,22 m? É importante verificar isso também, entre as pessoas mais baixas e as pessoas mais altas. É preciso levar todo esse conceito e verificar. O local de trabalho permite boa concentração? Esse item ele leva se sim ou não, se é um ambiente barulhento, se as pessoas falam alto ou se tem muito ruído no ambiente de trabalho. Quando, aqui no item 2, no item 2 da questão 10, que é a avaliação do ambiente de trabalho, do layout, esse item ele corresponde na situação que fala que o ruído no setor de trabalho intelectual tem que ser no máximo 65 decibéis. Acima disso, já é exigido um ambiente em que ele não é confortável para trabalho intelectual. De acordo com a análise ergonômica e a norma regulamentadora de número 17, que traz parâmetros para a elaboração da análise ergonômica, o ambiente de trabalho em escritório ou ambiente onde exija mais concentração deve ter um ambiente com 65 decibéis, não pode ser acima disso. Diferente do PPRA, que exige lá que tem um anexo 1 da tabela da NR17, exige lá um número de até 85 decibéis. Então, a análise ergonômica ela exige um padrão diferente. Então, no item 10 do checklist de Couto, quando pergunta no número 2, ele quer dizer nesse sentido. Se o ambiente tem muito ruído, se tem pessoas falando, se tem som, se tem barulho, se é um ambiente organizado de trabalho. Então é para obter essa resposta com base nesse sentido, nessas avaliações do ruído do ambiente de trabalho. Como podem ver aqui. E aqui está todos os outros itens no item 10, né, que é na avaliação da interação e do layout, como pode fazer. Verificar em todos os sentidos. Tem também a avaliação do sistema de trabalho, que é o item de número 11, que ele avalia se o trabalho envolve somente o computador, se existe pausa, ou se estabelece os 10 minutos a cada 50 minutos. Tudo isso é importante verificar e obter todas essas informações. Tem também a avaliação de iluminação do ambiente, que é para verificar se ele atende todos esses requisitos, de acordo com as NBRs e com todas as ISOs da NR e seguir todos os parâmetros corretamente. Tem também a acessibilidade, né, que é importante verificar. Análise ergonômica também. Acessibilidade tem tudo a ver com ergonomia, é tudo muito interligado, então é importante verificar nesse sentido e verificar se a empresa atende acessibilidade. Ele não é muito, geralmente, relacionado com os postos de trabalho informatizado. Deve ser inserido como fundamental na inclusão de pessoas com deficiência, especialmente na locomoção. Mas geralmente tem, né? Sempre vemos cadeirante ou pessoas de outro sentido, então é importante ficar atento nessa realidade. A acessibilidade e a ergonomia tem tudo a ver. Então, necessariamente, não é um item muito obrigatório, mas é importante fazer esse levantamento. E caso não tenha essas medidas sobre acessibilidade, é importante inserir no plano de ação essas informações e colocar uma melhoria ou que a empresa se adapte a essa situação e tenha todos os parâmetros para atender aos requisitos sobre a acessibilidade. Como, por exemplo,
Por exemplo, aqui no item 2, o acesso às áreas comuns, como copa, refeitório, condizente com a condição física da pessoa ou locomoção difícil. Por exemplo, verificar se no refeitório da empresa se tem fácil acesso para um cadeirante. É bem comum atualmente as empresas terem funcionários com mobilidade reduzida, seja um cadeirante ou seja pessoas que têm dificuldade de locomoção e etc. Caso não atenda, colocar o 0 e se atende, colocar o sim. E caso não atenda, é importante verificar outros sentidos, outras situações existentes. Aqui no item acessibilidade, é importante também verificar as outras situações. Verificar a largura dos espaços, se é o suficiente, se é um espaço em que caiba o cadeirante com alguém junto, algum acompanhante, ou alguém com a mobilidade reduzida, se ela tem pessoas, como por exemplo, um deficiente visual, se de repente tem alguém andando ao lado dele, é importante verificar todas essas situações, verificar se o espaço cabe as duas pessoas ao mesmo tempo. Então é importante levar toda essa situação em conta. A acessibilidade ela é bem pertinente à ergonomia, então esses aspectos eles devem sim ser levados em conta na análise ergonômica. E caso todas as respostas deem 0, que é uma resposta ruim, se tudo uma resposta negativa, é importante também colocar medidas corretivas a curto prazo no plano de ação da análise ergonômica. É importante que tudo que tem aqui nessa ferramenta do checklist de Couto são ferramentas que vão enriquecer as outras informações que são feitas anteriormente, como por exemplo fazer o levantamento com o luxímetro, aqui vai verificar se atende, toda essa situação e preencher todos os dados a fim de obter melhorias contínua ou até mesmo medidas preventivas e corretivas e também atender todos os requisitos do e-social. Temos também, aqui tem os fatos dos critérios de interpretação, como vocês podem ver. Em cada item pesquisados e também para o total dos itens deste checklist consiste de 91 a 10% dos pontos, condição ergonômica excelente. De 71 a 90% dos pontos, boa condição ergonômica. De 51 a 70% dos pontos, condição ergonômica razoável. De 31 a 50% dos pontos, condição ergonômica ruim. Menos que 31% dos pontos, condição ergonômica péssima. Então, como vocês podem ver, em cada item a ser feito um checklist tem a soma dos pontos, o percentual. Ao somar os pontos, não é interessante dar o resultado 0, é importante que dê o resultado 1. Se der um resultado 0 sempre, vai ter uma resposta negativa ruim e automaticamente vai baixar os percentuais aqui, entre a condição ergonômicas a partir de razoável. O percentual também é importante dividir. Esse percentual ele é somado pela regra de 3. E ao ter o percentual e a soma dos pontos, aqui é onde vem a interpretação. E vai obter a resposta no checklist para ver se cabe a condição ergonômica excelente, a condição ergonômica boa, a condição razoável, ruim ou péssima. A interpretação seria uma dessas respostas. E para obter essa porcentagem, é necessário fazer a regra de 3. Enfim, este é o checklist de Couto, uma ferramenta muito rica para ajudar a todos a elaborar uma análise ergonômica bem condizente com o que a norma regulamentadora de número 17 pede e o manual de 12 passos da Fundacentro da Análise Ergonômica do Trabalho. O curso em EAD, ressaltando, ele está online lá na plataforma azevedoeducacional.com.br e esta é uma ferramenta para complementar as informações analisadas no ambiente de trabalho, a fim de verificar e contribuir para o levantamento de riscos ergonômicos de forma rica e super fidedigna com a situação do ambiente de trabalho e atender todos os requisitos da norma regulamentadora junto ao e-social. Muito obrigada
Até mais!